Olá pessoal, sou a aluna Lúcia Mara Jitkovski da Universidade Federal de Lavras. Faço o curso de pós-graduação em produção de material didático com o uso do Linux educacional. Sou do Polo de Lavras. A disciplina do momento é produção de material didático, com o professor Gilson Lucas Pereira e o tutor orientador Cláudio Augusto Gomes. A atividade que vamos realizar é planejamento de um vídeo educacional. O tema que será abordado nessa atividade é a produção textual. O tempo previsto é de 5 aulas de 50 minutos. A turma que vai receber essa aula é a turma do 5º ano do ensino fundamental, na faixa etária de 10 a 12 anos, o conteúdo de português. Os recursos didáticos utilizados serão os tecnológicos digitais, visuais e audiovisuais, além dos tradicionais. Os objetivos, eles vão se distribuir entre geral e específicos. O geral seria despertar no aluno a capacidade de relacionar fatos com coerência e coesão dentro de produções textuais de diversos gêneros, a fim de estimular a criatividade e ampliar o pensamento cognitivo. Os específicos, produzir textos com coerência e seguindo a sequência dos fatos, além de que também ler e reconhecer diferentes gêneros textuais e produzir textos utilizando as regras básicas. Para esse desenvolvimento, serão necessárias algumas características do material. Então, o material alcançará os objetivos através de interpretação de dados audiovisuais com o uso de recursos tecnológicos, além de leituras dirigidas e construção de textos. Será organizado inicialmente com a apresentação de um filme no Laboratório de Informática. Esse filme tem o tema A Menina que Roubava Livros, do autor Suzak Marcos. Ele terá duração de 1 hora e 30 minutos, então o mesmo terá que ser abordado em 2 aulas. Segue abaixo o link para vocês olharem. Ainda, a linguagem utilizada será a digital, audiovisual, verbal, não verbal e escrita. Os conteúdos abordados para essa atividade serão a produção de texto, exemplos de gêneros textuais, a ortografia, pontuação, coerência e a coesão. As linhas estratégicas para desenvolver essa aula serão: a aula terá seu desenvolvimento a partir de um vídeo apresentado em 2 aulas seguidas. Então, após será realizada uma roda de conversa no pátio a fim de que os alunos absorvam os comentários sobre o mesmo, ou seja, sobre o filme. Por exemplo, poderá citar algumas perguntas como importância da leitura, da escrita, o escritor e o leitor. Eles terão que colocar a sua posição relacionada a esses comentários. No segundo momento da aula, se dará início com atividades envolvendo o conteúdo, com análise de dados verbais e não verbais, instigando o conceito de texto para dar início. A seguir, exemplificar e conceituar os diferentes gêneros textuais. O professor irá passar esses exemplos. Solicitar que os alunos procurem exemplificar esses através de recortes e imagens de materiais didáticos fornecidos pela professora, após produzir um cartaz de diferentes exemplos. Após já reconhecer e identificar os gêneros textuais, os alunos devem produzir o seu próprio texto, observando a sequência dos fatos. Ainda, na segunda atividade, que será realizada em sala de aula, os alunos deverão observar a imagem e definir com alguns comentários a pergunta que segue: o que é texto e qual sua função? Após essa discussão, a professora deve aproveitar o momento e explicar à turma que existem vários gêneros textuais. Bom, os exemplos seguidos aparecem na tela. Eu vou exemplificar alguns para esclarecer: cartão postal, cartaz, e-mail, relatório, bilhete, entrevistas, bula de remédio, telegrama. Esses são alguns dos gêneros textuais apresentados aos alunos, porém tem vários outros.
na atividade 3, ainda realizada em sala de aula, produzir em grupo de 5 alunos um cartaz com os exemplos de diferentes tipos textuais, no qual os materiais que a professora havia solicitado para fazer os recortes. Já a atividade 4 irá acontecer na sala de vídeo, onde os alunos deverão observar a imagem e realizar uma produção de texto bem criativa usando a sequência dos fatos. Já na atividade 5, que vai ocorrer na sala de informática, os alunos deverão formar duplas e realizar a leitura do texto, mas trocando entre um e outro. Cada um deverá sugerir ideias ou críticas a respeito do mesmo, inclusive na correção da escrita. Depois de cada um ler, ele deverá digitar o seu texto usando o editor Winter do Linux Educacional e assim concluir as correções com o apoio do aplicativo. As etapas de desenvolvimento para esse trabalho vão ficar dessa maneira. Vamos iniciar com uma avaliação diagnóstica, que seria o filme A Menina que Roubava Livros. Vamos passar para uma síntese do conteúdo. Seguidamente, os alunos deverão realizar atividades colaborativas e cooperativas. Próximo passo será a produção desse texto, depois de já terem entendido todo o conceito. E por último, a avaliação, fazendo-se a correção entre um e outro e ainda utilizando o editor de texto Winter. O aplicativo adequado para essas atividades é o editor Winter, na qual segue a imagem abaixo para vocês identificarem. Para isso foi criado um cronograma. Observando, vocês podem ver que foi distribuído em etapas, 5 etapas: avaliação diagnóstica, síntese do conteúdo, atividades colaborativas e cooperativas, a produção e avaliação. Na segunda-feira, vamos iniciar assistindo o filme, utilizando 2 aulas para isso devido ao tempo do filme. Na terça, vamos realizar a atividade 2. Na quarta, atividade 3. Na quinta, será o momento de praticar e criar uma produção textual. Na sexta, o desenvolvimento todo irá acontecer, pois irá acontecer a avaliação deste momento todo que ocorreu. Entende-se como avaliação, nesse caso, ela terá por objetivo identificar o domínio de cada aluno em relação aos padrões da linguagem escrita, sequência dos fatos e a criatividade de cada aluno. Obrigada.